Hoje às 18h30 tem Fortaleza e Fluminense no Castelão, começando o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que a gente entrou no ano passado sem saber o tamanho do problema que a gente estava arrumando para a nossa vida. Nem de longe a gente esperava isso, né? E entre trancos e barrancos e demissão de técnicos, chegada de novo técnico e afastar jogadores ídolos e diretores ídolos também, como o Fred, a gente conseguiu minimizar o dano e não cair para a segunda divisão. E esse ano é totalmente o contrário, né? Acho que o torcedor do Fluminense ele entra já muito preocupado no Campeonato Brasileiro, pensando, cara, será que a gente consegue ganhar os jogos? Será que o Fluminense vai conseguir fazer um bom brasileiro? Tudo isso muito devido ao ano passado e à crise que foi o ano passado. E aí pensamento tipo, será que o Mano Menezes é no máximo meio de tabela? E esse vem os pensamentos na nossa cabeça. Mas a gente é torcedor e no meio da nossa cabeça a gente começa a pensar, cara, eu acho que dá. Talvez a gente tenha um elenco que dê para ganhar, a gente consegue fazer várias vitórias de 1-0. Isso faz sentido? Não sei se faz sentido, mas também para torcer não tem que fazer muito sentido, né? Essa não é a ideia do torcedor. Então vamos começar esse pré-jogo, vamos rodar a vinheta e espero que seja o começo de uma brincadeira feliz para o torcedor do Fluminense. Vamos embora. Antes de começar, vou pedir para você, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, são coisas que ajudam muito aqui no canal para a gente bater esses 9 mil inscritos ali nesse começo do Campeonato Brasileiro, tá bom? Falar de começo do Campeonato Brasileiro, só para avisar, eu fico que cenário é esse, você tá no meio de um quarto, tô num hotel aqui, né, tô no Airbnb aqui em Fortaleza, então por isso o cenário tá diferente. Graças a Magic Milha estamos viajando, cobrindo, hoje tá eu e o Gabriel, vamos cobrir o jogo hoje às 6h30, a partir de 4h30, na verdade, tem pré-jogo direto do Castelão, tá bom? Só para você não tomar um susto, porque senão é um cenário novo do canal. O Fluminense tem um bom começo de Campeonato Brasileiro na minha cabeça, tá? O Fluminense começa com Fortaleza fora, depois pega o Bragantino em casa, Santos em casa, Corinthians fora e Vitória em casa. Principalmente os 3 jogos de casa, Vitória, Bragantino e Santos, o Fluminense para mim é favorito para conseguir fazer 9 pontos. E aí tem o jogo do Fortaleza, que é um time que nos últimos anos é complicado a gente jogar aqui no Castelão, porém, todavia, não vive um bom momento. Então é um bom momento para você pegar o Fortaleza aqui. E o Corinthians, em Itaquera, o Corinthians vem um pouco mais embalado, esse é o jogo mais difícil. Eu, sinceramente, apostaria que desses 15 pontos, o Fluminense faz 10 pontos. E aí a pergunta que eu vou fazer para vocês, espero que vocês deixem aqui no comentário. Vamos dividir esse Campeonato Brasileiro em 5 jogos ali, tá? Fazer mini campeonatos de 5 jogos, eu vou pedir para você, quantos pontos você acha que o Fluminense faz nesses 15 primeiros pontos, tá? Eu fui de 10 pontos, mas deixa aqui no comentário como é que você acha que vai ser a atuação do Fluminense no campeonato, mas agora a gente vai falar contra o Fortaleza e vamos falar do nosso adversário do Fortaleza, aniversário de hoje, logo mais no Castelão. Vamos de números nossos contra o Fortaleza, né? São um total de 12 vitórias até agora, 9 derrotas e 8 empates. O Fortaleza, como eu disse, vem num momento ruim. E o que é um momento ruim? Os últimos 4 jogos do Fortaleza são resultados negativos, né? São 2 jogos, as 2 finais do Campeonato Estadual, o Campeonato Cearense, onde o Fortaleza perde para o Ceará, né? Um empate e uma derrota. É uma derrota para o Souza na Copa do Nordeste e uma derrota nessa semana para o CRB na Copa do Nordeste. Essa derrota com 7 mil torcedores no Castelão muito vazio, com um grito de time sem vergonha e que quase complicou a classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste, o que seria uma crise ainda maior, né? Sobre o time do Fortaleza, confesso que não sei muito, mas tem muito jogador conhecido, né? A gente tem ali o Pikachu, o Zé Wellison, que muita gente queria no lugar do Otávio, né? A gente não sabia da lesão do Otávio, mas muita gente queria em relação a isso. Bruno Pacheco, o Davi Luiz, que ainda não despontou ali no Fortaleza, não está jogando muito, mas tem o Davi Luiz também. Mas eu acho que o grande destaque do Fortaleza é o técnico Vojvoda, que está no Fortaleza desde 2021. Mas, sem dúvida, de todas as vezes que a gente enfrentou o Fortaleza do Vojvoda aqui no Castelão, é a vez que a gente vai pegar esse Fortaleza mais frágil e o Fluminense precisa pontuar, até porque a nossa última impressão do Fluminense também é muito ruim, tá? Da mesma forma que a torcida cantou time sem vergonha, o time que enfrentou o Flamengo também a gente poderia muito ter cantado também o time sem vergonha, tá? Eu gosto sempre de separar um jogo histórico ali, um jogo marcante para mim de Fluminense e Fortaleza, né? E aí, pensando ali nos jogos, tem um jogo em 2006, que é a primeira vitória do Fluminense contra o Fortaleza no Castelão. Jogo 5-2, são 2 gols do Tuta e uma assistência do Marcelo. Marcelo jogava no passado?
estava jogando esse jogo ainda. E uma curiosidade, Marcão também, né, que trabalha no Fluminense hoje, também está jogando, mas a curiosidade é que tem um jogador que está jogando nesse jogo no 5-2 contra o Fortaleza no Castelão em 2006, tá? Que provável titular amanhã, que se chama Thiago Silva, tá? Então essa curiosidade, Thiago Silva ganhou do Fortaleza aqui no Castelão de 5-2 e vai a campo hoje. Espero que seja um 5-2 de novo, né? Um jogo, ou 1-0 também, quero só ganhar o jogo de hoje. Vamos falar então com que time o Mano Menezes vai a campo para conseguir ganhar no Fortaleza hoje. Campinho na tela para a gente falar da provável escalação, né? A escalação que saiu ali no GE, a gente vai trabalhar com essa escalação hoje. Lembrando só que temos o Otávio como desfalque, ele vai ficar um tempo com a ruptura no tendão de Aquiles, que foi o susto que a gente tomou essa semana. A gente tem o Fuentes com a lesão na coxa, que ainda deve demorar um pouco também. Paulo Henrique Ganso, esse já treinando, mas pegando ali ritmo para voltar ao time. Eu arriscaria uma quarta rodada de Campeonato Brasileiro a gente enfrentar. A gente ter o nosso maestro de volta, além de Riquelme, Felipe e Isaac, que também se lesionaram ali no joelho, os dois jogadores, nossas promessas aí, estão desfalcando o time. Dito isso, o provável time é esse, tá? Com Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Thiago Silva, Ignácio e René. A gente vai falar de cada jogador, tá? Martinelli, com esse desfalque do Otávio, Martinelli deve vir para fazer a primeira volância, o camisa 5, e o Hércules ganha vez ali nesse time como segundo volante. Então o Hércules acabou ganhando a vaga, com isso Bernal parece não ser a primeira opção do Mano Menezes, se isso for confirmado, né? Lima de camisa 10, e a gente vai debater esse Lima daqui a pouquinho, tá bom? Arias na direita, Canobi na esquerda, e nosso atacante, centroavante, Germancano, com o Mano Menezes comandando. Mas vamos jogador a jogador falar sobre os jogadores que vão a campo hoje, e espero que ganhem, para não me deixar nervoso, tá? Vamos começar com ele, aparecendo aqui agora para vocês, Fábio. Fábio vem de uma temporada... Aí, o Lucas que vinha falando, você sempre fala a mesma coisa do Fábio, que ele não falha e tal. Veio de uma temporada muito boa, de uma temporada 24 muito boa, de uma 23 muito boa, de uma 24 melhor ainda para mim, mesmo com o time indo mal, e estava indo bem na de 25 até a final, né? É um dos protagonistas negativos da final, entregou um gol no primeiro jogo e quase entregou um gol no segundo jogo. Então, Fábio, a gente precisa que... E a gente confia, tá? Tanto que não teve um torcedor pensando em vaiar o Fábio no Maracanã, mas a gente precisa que hoje o Fábio seja o Fábio que a gente conhece e consiga fechar o gol. Na direita temos a briga aí, né? Tem o Samuel Xavier, que eu iria de Samuel Xavier. Hoje acho que Samuel Xavier é um pouco mais agudo e mais incisivo e para mim combina com o René. Eu acho que combina mais com o René do lado esquerdo ali. Ou seria o Guga, né? Tem a dúvida ali, o Gé tá com essa dúvida. O Guga, que é um eterno faca e o queijo na mão ele não corta, né? Ele teve a oportunidade, principalmente no primeiro jogo da final, e o Guga, quando ele tem a oportunidade, ele não consegue cravar a vaga dele de titular, e com isso o Samuel Xavier vai conseguindo aumentar os números dele no Fluminense, porque o Guga às vezes parece que ele não quer brigar por essa vaga. Na zaga a gente tem Thiago Silva, é indiscutível. Minha única preocupação com o Thiago Silva para essa temporada é que esse calcanhar dele, essa lesão, realmente tenha ficado para trás, porque se ele não lesionar, o Thiago Silva ainda é o melhor zagueiro na atividade no Brasil. Acho ele você acha o futebol brasileiro e mundial, acho o Thiago Silva um monstro. Do lado dele, Ignácio. Gosto do Ignácio, para mim titular absoluto, só acho ele um pouco afobado e espero que ele não se emocione nessa síndrome de atacante de querer dar o bote lá em cima e querer sair driblando todo mundo e para não deixar as costas ali abertas para a gente acabar tomando um contra-ataque e algo assim. Na esquerda, precisamos falar, lateral esquerda, de René. Eu queria a contratação dele? Não. Você queria? Não. Mas eu preciso ser justo. O René foi de longe, não foi o pior jogador da final contra o Flamengo. A gente tem 3 chances de gols ali, mais ou menos, e as 3 passam pro pé do René. É um cruzamento na cabeça do Cano, é um chute do René e uma bola que começa nele ali, um contra-ataque no Keno, que começa também com o René pela esquerda. Então, a princípio, se o René me apresentar o que ele apresentou na final, eu consigo esperar o Fuentes numa boa. Mas a gente sabe que o René, às vezes, na carreira gosta de dar uma cagada. Eu espero. Até agora não aconteceu isso no Fluminense. Não estou satisfeito, mas também tem que ser justo aqui. Não achei que ele fez um jogo ruim contra o Flamengo no segundo jogo da final, que a gente precisou dele. Martinelli jogando de camisa 5 não é para mim a especialidade dele, mas vinha fazendo bons jogos assim, inclusive contra o Vasco, Martinelli e Hércules, ele é um dos melhores em campo.
apesar da final, é porque essa final é complicada. A gente vai falando, ninguém jogou bem na final praticamente. Acho que o Keno é um jogador que eu salvo nessa final, mas de resto, não achei quase ninguém jogando bem. Então fica difícil falar, mas Martinelli vinha fazendo uma ótima temporada. Então confio no Martinelli de camisa 5, seria a minha opção também. Como seria a opção no segundo volante, um camisa 8, Hércules. Também concordo com o Mano Menezes se esse for o time. Hércules ainda não mostrou futebol, mas eu iria de Hércules e não de Bernal, tá? Eu iria, acho que o Hércules chuta, acho que o Hércules tem um vigor físico, e tem poucas leis que funcionam no Brasil, né? Tem a de pagar pensão, tem a lei seca, né? A blitz ali que evita que você beba, são leis corretas, duas, e tem a lei do ex. Eu espero que aconteça hoje às 6h30 no Castelão, um chute de fora da área, e aí o Hércules comemorando o gol contra o seu antigo time. E aí vem outro cara que conhece muito o Castelão, que jogou pelo Ceará, que é o Lima. O Lima, vocês já viram eu defender ele aqui temporada passada, no Jornada a gente defendia, no Canal 20 defendia, no GE eu defendia, mas assim, não tem como defender essa temporada do Lima. O Lima até agora não mostrou futebol. Pode ser problema físico? Pode. O Lima pode ser treinado igual um cavalo esses 15 dias de data FIFA? Pode. O Lima pode jogar bem amanhã? Pode. Acredito que pode. Mas eu, como torcedor, nesse momento, eu iria de Arias, de camisa 10, tá? Esperando o Ganso. Fio, mas e o Lescano? Entre o Lima e o Lescano, eu vou pela curiosidade. Boto o Lescano porque eu fico curioso. E o Lescano tem uma rodagem ali, veio da seleção paraguaia, já tem ali uma umidade um pouquinho maior do que o La Vega. Eu iria de Lescano. Se o Mano viesse falar comigo, vou jogar o primeiro tempo com o Lima só para ver se ele tá de volta, tá? Igual ano passado. Se ele não vingar, pô, no intervalo já entra o Lescano. Eu aperto a mão do Mano e a gente vai junto pro Castelão. Mas se for forçar com o Lima até o final e o Lima não produzir e ficar o Lescano no banco, para mim era melhor de Arias. Arias na direita é o Arias, não tem como te questionar, é um dos melhores jogadores do Brasil, é o local dele na ponta direita e a gente depende muito dele estar bem, porque é o cara do nosso time. Na esquerda, Canóbio. É um jogo, ele vai ter espaço, Canóbio, para correr. Os jogadores acharem e usar isso com inteligência. É o Canóbio ajudar na marcação, é o Canóbio ser o Canóbio. Mais uma vez também, eu já falei que vai ser repetitivo. Tira o time da final, porque na final ninguém jogou. E aí a gente está falando agora, como centroavante, do artilheiro do Campeonato Carioca, acho que é a quinta artilharia que ele tem usando a camisa do Fluminense, já passou até o Fred nesse quesito. Nesse momento que a gente está gravando aqui, ó, hoje, dia 29, artilheiro da Copa do Brasil ainda é o Germancano. E aí eu tenho que pensar que ele pode mais uma vez ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Aí você tá emocionado, tô, nosso ídolo, e vou comprar essa briga. Pra mim, Cano hoje marca no Castelão, tá? E aí, Mano Menezes, o cara que, sem dúvida, foi um que mais perdeu moral com a torcida com essa final. Não somente pela postura em campo, mas também com a postura fora do campo numa coletiva, praticamente exaltando a estratégia de segurar um primeiro tempo onde a gente estava atrás do placar, querendo arriscar uma bola no final, falando que é o que dava para fazer contra o Flamengo e rasgando toda a história que existe no Fla-Flu. Então é um cara que me preocupou muito em relação a isso. Não parece nem que os jogadores ficaram satisfeitos em relação à postura do Mano Menezes. Espero, tenho essa esperança, não sei, mas eu espero que mude hoje, que ele quer jogar defensivo, ok, mas faça com lógica, faça com pegada, faça com transição, faça com velocidade, faça com bola parada, mas que a gente veja o jogo e fala, existe uma possibilidade do Fluminense marcar, e não aquilo que a gente assistiu no Fla-Flu da final do Campeonato Carioca, né? Vamos falar das minhas apostas para esse jogo hoje, cara. Vamos de KTO. Só queria informar que eu poderia ter procurado um cenário melhor dentro aqui do apartamento do que com esse lençol aqui, esse travesseiro, né? Que como eu fui para lá e voltei para o campinho, estou incomodado, mas não vou gravar tudo de novo. Você vai ficar vocês aqui nessa cama, tá? Só para deixar isso aqui, espero que não incomode vocês. Vamos falar de KTO agora, parceira de todos os canais do Grupo Jornada, que faz com que a gente possa estar viajando e acompanhando os jogos e participando das coletivas Zona Mista, então dê moral para a KTO, tá bom? KTO tá pagando a vitória do Fluminense 3,20, na vitória do Fortaleza 2,40, então segundo a KTO, Fortaleza tá um pouco favorito, um pouco até legal, tá? Acho uma odd muito alta pro Fluminense e iria de Fluminense. Porém, a gente joga limpo aqui. As últimas, ainda mais que eu faço isso em live com vocês sabem, as últimas apostas minhas não bateram.
Então vou dessa vez um pouquinho mais tranquilo, tá? Além de apostar na vitória do Fluminense, eu fui de Fluminense ou empate, não é o que eu tô torcendo, é o que eu apostei, tá? Espero que o Fluminense ganhe. Fluminense ou empate, ou seja, tanto faz para mim, eu vou ganhar da mesma forma, mais menos de 3 gols e meio na partida, ou seja, o Fluminense tem que empatar ou ganhar e o jogo tem que ser 1-1, 1-0 Fluminense, 2-0 Fluminense, 2-1 Fluminense, não pode ter 4 gols na partida. E mais de 7 escanteios e meio, somando os escanteios do Fortaleza e do Fluminense, 8 escanteios, uma odd de 2,30, achei uma odd segura para brincar. Lembrando, tá? Vocês estão vendo aí que eu estou apostando R$10, não é nada demais, graças a Deus eu posso perder esse dinheiro, mas aposte com responsabilidade, tá? Lembrando também que tá rolando o Odão. Fio, o que é o Odão? A KTO escolhe ali uma combinação e dá uma turbinada ali, uma injeção de ânimo para valer a pena. E ela fez Fluminense ganhando o jogo com um gol do Germancano acontecendo, 8,75, tá? Tá aparecendo aí na tela, é uma odd absurda, que pode muito acontecer, mas aposte com responsabilidade, link na descrição, ajuda muita gente, mas qualquer indício que, pô, tô começando a ficar viciado, apostar coisa que eu não deveria apostar, para na hora, tá? E tem, obviamente, para maior de 18 anos. Árbitro da partida de hoje, Rodrigo José Pereira de Lima. Confesso que é um nome que... Já falei que eu não sou o cara dos árbitros, né? Que eu fico o tempo todo... A não sei que seja um Klaus ali da vida, eu tenho dificuldades, mas também só apitou 3 jogos do Fluminense. Ele apitou a derrota nossa em 2023 pro Grêmio, na Arena do Grêmio, e apitou a vitória do Fluminense contra o Santos e o Bragantino no Maracanã. Eu lembro disso, de alguma falha de arbitragem? Não. Podia ficar aqui pesquisando, futucando se ele falhou alguma coisa? Podia. Isso ia acrescentar alguma coisa? Não muito também, né? Então, esse é o árbitro da partida de hoje. Partida de hoje que começa a transmissão aqui em todos os canais do Grupo Jornada a partir das 16h30. A partir das 4h30 começa o nosso primeiro pré-jogo. Eu e Gabriel direto aqui do Castelão. O resto da equipe ali de casa fazendo a transmissão. 2 horas de pré-jogo. Jogo com narração, eu comentando. Ou nesse caso eu vou estar comentando já que eu estou aqui no Castelão. Com pós-jogo depois com zona mista, tentando falar com o jogador, a gente tentando falar, participando da coletiva ali, fazendo perguntas para o Mano Menezes, tudo isso para fazer com que a transmissão seja o mais para vocês possível, tá? Dê a oportunidade de ouvir a transmissão. Quer assistir o jogo aonde vai passar? Ok, com imagem você assiste, mas tira o volume e assiste a transmissão com a gente aqui, tá? Do canal Gol de Barriga e de todos o Grupo Jornada. Só antes de ir embora, deixa o like e se inscreve no canal, porque se você não tiver essa combinação, a gente não vai estrear com vitória, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu.